Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil contemporâneo, sobre a campanha das diretas já, sobre o governo José Sarney, e é isso aí, no conteúdo de História para o Enem. Apenas a possibilidade de eleger um presidente civil após um longo ciclo militar estimulou a oposição e mobilizou grande parte da sociedade e dos meios de comunicação a favor das leis diretas. Logo após as eleições de 1982, a sociedade brasileira começou a organizar a campanha das diretas já, que propunha a realização de eleições diretas para a presidência da República ainda em 1984. O Brasil assistiu a uma mobilização popular sem precedentes em todas as cidades e capitais. A população manifestou seu repúdio às eleições indiretas e exigiu o voto direto para presidente. A maior manifestação realizada em São Paulo reuniu aproximadamente quase 2 milhões de pessoas, 1,7 milhão de pessoas. O movimento iniciou-se em São Paulo, de forma tímida, em novembro de 1983, com a realização de um comício que reuniu 10 mil pessoas. Aos poucos, a campanha das diretas foi crescendo, reuniu todos os partidos de oposição e os setores organizados da sociedade civil, catalisando as atenções da opinião pública. Diversas manifestações foram organizadas nas principais cidades brasileiras, concentrando multidões que atingiram 1 milhão de pessoas, mais milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro e mais de 1 milhão em São Paulo, em abril de 1984. Ficava claro que os brasileiros não aceitavam mais as regras do jogo político imposto pelos militares. O deputado Dante de Oliveira apresentou uma emenda constitucional propondo a realização de eleições diretas para a sucessão de Figueiredo, que foi votada pelo Congresso Nacional em 25 de abril de 1984. Pouco tempo antes, o presidente Figueiredo também apresentara uma emenda constitucional ao Congresso, propondo a redução do mandato de seu sucessor para 4 anos e eleições diretas para presidente somente em 1988. Apesar da vontade popular, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada. Não foram atingidos os 2/3 de votos necessários para a mudança na Constituição. 298 congressistas votaram a favor da emenda, dos 65 contra, 3 se abstiveram e 112 não compareceram ao plenário no dia da votação. Após ser derrotada a emenda Dante de Oliveira, começaram as articulações para a indicação de candidatos à sucessão presidencial, que seria mais uma vez decidida pelo Congresso. O PMDB lançou o nome de Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, que aceitou a indicação, declarando que iria ao colégio eleitoral para acabar com ele. O PDS estava dividido entre os nomes de Mário Andreasa, apoiado pelo presidente Figueiredo, e Paulo Maluf, político de São Paulo. PDCistas dissidentes romperam com seu partido e fundaram a Frente Liberal. No dia 23 de agosto de 1984, formalizou-se a Aliança Democrática, composta pelo PMDB e pela Frente Liberal, com o objetivo de garantir a vitória de Tancredo Neves. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo foi eleito presidente pelo Congresso Nacional, obtendo 480 votos, contra 180 dados a Paulo Maluf, candidato do PDS. Sua vitória foi comemorada em todo o país. Tancredo seria o primeiro presidente civil depois de 21 anos de governos militares. Infelizmente, o presidente adoeceu no dia de sua posse, em 15 de março, e morreu em abril de 1985. O vice-presidente José Sarney, filho do regime anterior, assumiu o governo. Com ele teve início a transição do regime militar para o regime democrático. No início de 1987, instalou-se finalmente o Congresso. No Congresso, a Constituinte, presidido pelo deputado Ulisses Guimarães, o Senhor Diretas. Em 1988, o Congresso promulgou a nova Constituição, consagrando o regime presidencialista, 5 anos de mandato para presidente e a independência dos poderes. 5 anos foi mudado depois com a lei da reeleição, com a emenda constitucional da reeleição com o Fernando Henrique Cardoso, e a independência dos poderes. Era claramente uma vitória de Sarney e da conciliação conservadora, mas os setores progressistas conseguiram inscrever na nova Constituição alguns itens avançados, talvez a mais progressista de todas as ocidentais, das constituições, e por isso que talvez não funcione, porque tem muita concessão de direitos ali, que teoricamente o Estado deveria conceder, mas o Estado não consegue dar essa assistência e não houve abertura do mercado para que a iniciativa privada conseguisse produzir a riqueza necessária que fosse capaz de garantir um mínimo de assistência social para a população brasileira, seja através do emprego, seja através de outras formas de atuação do Estado, mas para um contingente menor de pessoas, porque a universalização é algo pantagruélico e quase impossível de se efetivar na prática, Tanta gente necessitando do SUS, por exemplo, sistema de saúde e outras formas de assistência social. Então, o governo José Sarney, que durou de 1985 a 1989,
Após a morte de Tancredo Neves, assumiu a presidência em caráter definitivo o vice José Sarney, que procurou dar sequência ao projeto de redemocratização do país. Sarney, que estava em exercício desde o primeiro dia do novo governo, já havia dado posse ao ministério escolhido por Tancredo e decidido a não assinar mais decretos-leis, transferido para o Congresso Nacional maior poder de decisão. A principal preocupação do Legislativo foi aprovar medidas que permitissem maior liberdade política do país. A partir daí foram restauradas as eleições diretas para a presidência da República e para a prefeitura das capitais e dos municípios até então considerados como áreas de segurança nacional. O direito de voto foi estendido aos analfabetos, foi autorizada a criação e organização de novos partidos, o que permitiu a legalização dos grupos políticos clandestinos, como o Partido Comunista e outros. Foram reabilitadas as lideranças sindicais caçadas pelo governo anterior. Em 1985, realizaram-se depois de 20 anos eleições diretas para a prefeitura das capitais. O PMDB, agora no poder, conheceu as primeiras derrotas. Seus candidatos perderam para a oposição em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Fortaleza. Analisando do ponto de vista econômico, o governo Sarney foi bastante conturbado. Herdeiro dos problemas gerados pelo modelo de desenvolvimento econômico estabelecido durante o regime militar e agravados pelas sucessivas crises internacionais, o governo elaborou vários planos para combater a inflação e estabilizar a economia. Todos debaldados, ou que deram com os burros na água. Em 28 de fevereiro foi decretado o Plano Cruzado, que estabelecia uma série de medidas. O Cruzeiro foi substituído pelo Cruzado, com corte de 3 zeros. Todos os preços foram congelados. Os salários, também congelados, seriam corrigidos anualmente, ou cada vez que a inflação atingisse 20%, que era o gatilho salarial. Foi extinta a correção monetária, foi criado o seguro-desemprego. Acabamos de apresentar a análise da atual situação do país. Então, o plano foi elaborado pela equipe do ministro da Fazenda, o Dilson Funaro. Inicialmente contou com o apoio da população, entusiasmada com as perspectivas de estabilização econômica. O povo foi incentivado a colaborar, fiscalizando estabelecimentos comerciais que praticassem preços acima da tabela determinada pelo governo. A inflação foi reduzida, o desemprego diminuiu, o poder aquisitivo da população cresceu, mas em poucos meses o Plano Cruzado já apresentava problemas. Quando você tenta fazer com que o Estado intervenha na economia, controle a economia, sempre não dá certo, ela tem que funcionar por ela mesma. Então, já apresentava problemas, muitos produtos desaparecendo nos mercados, e começou a cobrança de ágio, ou seja, o consumidor era obrigado a pagar um tanto a mais sobre o preço estipulado pelo congelamento nos produtos. Aí é o que acontecia também na União Soviética, em todos os países de economia planificada. As coisas eram entregues ali numa quantidade mínima para a população e quando você quisesse mais ou coisas melhores, você tinha que ir para o mercado clandestino e pagar muito mais. No fim de 1986, após as eleições, foi anunciado o Plano Cruzado 2, que congelou o preço muito acima da realidade do mercado. Com o passar do tempo, a inflação voltou a crescer e em maio de 1987 já ultrapassava a casa dos 20% ao mês. O fracasso do plano provocou a queda do ministro Dilson Funaro. A política econômica estatista não funciona. Em 87, o governo decretou um plano econômico, agora sob a orientação do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que ainda é um analista político econômico atual. O plano Bresser, como foi conhecido, visava regularizar as contas públicas, isto é, as despesas do governo. Foi decretado um novo congelamento de preços e salários por 3 meses. No final de 87, a nova estratégia econômica já apresentava sinais de esgotamento, por não conseguir manter a política de preços e de salários controlados. Na canetada não funcionam essas coisas. E a história nossa pregressa mostra muito bem isso, de como o Estado intervém na economia só produz monstros. O quarto e último ministro da Fazenda do governo Sarney, o Maílson da Nóbrega, tentou ainda outro pacote de medidas para sanear a economia. Olha só, o Plano Verão, anunciado em janeiro de 1989, que decretou um novo congelamento. Criou o Cruzado Novo e se comprometeu a conter os gastos públicos. Como os demais planos, esse também não obteve os resultados pretendidos. Então, o governo Sarney terminou em ambiente de recessão econômica, especulação financeira e ameaça de hiperinflação. Sobre um clima de muito otimismo e mudanças, o presidente Fernando Collor foi eleito em 1989. Então, isso aí é um pouquinho do Brasil contemporâneo, depois das campanhas das diretas já, e o governo de José Sarney. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever,
ativar o sininho e mandar os próximos vídeos as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos inscritos do nosso canal, já são 326, agradecer àqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo útil, deixando sua visualização, seu like, seu dislike e seu comentário. E agradecer também àqueles que compartilham os nossos vídeos e compartilham também o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube, seja em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.